Olá, seja bem-vindo à aula de número 6 do curso Anticapacitismo e Inclusão. Neste vídeo, vamos conhecer outros importantes documentos que marcam o percurso histórico do Brasil para a promoção da inclusão. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consolida a sala de aula comum, ou seja, a educação especial deixa de ser vista como uma modalidade à parte e passou a ser integrada ao sistema educacional. Para isso, a lei estabelece que os sistemas de ensino deverão assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às necessidades específicas do público da educação especial. A Lei de Diretrizes de Base, LDB, de 96, dedica um capítulo todo à educação especial e dá destaque também para as necessidades de formação dos professores. A lei exige a formação tanto do professor especializado na educação especial quanto a capacitação do professor do ensino regular para promover a integração dos educandos. Essa é uma questão que nos inquieta enquanto educadores, enquanto formadores. Veja, quando eu penso no profissional específico da educação especial, o que a gente espera dessa formação? Que ele seja apto ou que ele tenha condições, que ele tenha uma formação para oferecer o plus que o professor da classe comum precisa. Ele é o apoio desse professor, é ele que tem as orientações, os procedimentos didáticos, as intervenções, as estratégias, o acolhimento necessário. Para quê? Para que essa criança, esse adolescente, esse estudante, né, que faz parte do público-alvo, tenha um resultado positivo na classe comum. Entretanto, quando nós olhamos e nos deparamos com a questão da formação desse profissional, ela ainda é diluída na nossa sociedade. Ele é formado hoje prioritariamente nos cursos de pós-graduação lato sensu, né? Que aí eu tenho das mais diversas modalidades e possibilidades do aprimoramento, com 180 horas, 300 a 360 horas nas especializações, até aquelas especializações mais densas com 600 horas. E em outra monta nós temos a licenciatura da educação especial, que é específica, aí os 4 anos, e forma esse professor com uma amplitude maior de conhecimento ou formativa de oportunidade, para que ele possa oportunizar condições melhores de acolhimento e educacional dessas crianças. Entretanto, uma questão que é latente. E o professor da classe comum? É ele que vai atuar com essas crianças, adolescentes, esses estudantes, a maior parte do tempo. Então, os pressupostos, as práticas pedagógicas, a fundamentação teórica da educação inclusiva deveria necessariamente permear todo o processo de formação dos cursos de licenciatura. E nem sempre isso acontece. O máximo que nós conseguimos até hoje é a inserção de algumas disciplinas. Então, alguns cursos têm uma disciplina, que é a de Libras, obrigatória, e a de educação inclusiva. Em outros cursos, excepcionalmente, você pode ter uma ou outra disciplina a mais, mas não passa disso. Em 1999, o Decreto 3.298 consolida as normas de proteção à pessoa com deficiência, com o objetivo principal de assegurar sua plena integração no contexto socioeconômico e cultural. O documento regulamenta a Lei nº 7.853, de 89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência e traz contribuições nos âmbitos do trabalho, esporte, lazer, saúde e educação. Além disso, o decreto cria o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, importante instrumento para subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas. Já em 2001, a Lei 10.172 aprovou o Plano Nacional de Educação. O documento destaca a educação especial como modalidade de educação escolar,
devendo ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino. Além disso, o plano reforça que a importância da garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência. Em 2001, o Conselho Nacional de Educação, CNE, instituiu diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. O documento reforça que o atendimento ao aluno com necessidades educacionais específicas deverá se iniciar na educação infantil, nas creches e pré-escolas, garantindo a ele o serviço de educação especial, sempre que se evidencie a necessidade. Na resolução, ficam obrigados os sistemas de ensino a matricularem todos os alunos, cabendo às escolas a organização para o atendimento dos educandos com necessidades educacionais específicas. As escolas devem ainda assegurar as condições necessárias para uma educação de qualidade para todas as pessoas, oferecendo também serviço de apoio pedagógico especializado em salas de recursos. Vale destacar que, apesar dos avanços, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino regular pelo atendimento especializado. Em 2002, o Conselho Nacional de Educação, CNE, lançou uma nova resolução, dando diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior. Ela determinou que os cursos devem incluir conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, abrangendo as especificidades dos alunos com deficiência. Além disso, a resolução exige o preparo do professor para o acolhimento e trato da diversidade e o uso de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores. A formação, né, alguns falam a formação continuada, é necessária uma formação continuada, porque diariamente surgem novos métodos, surgem novas formas de ensinagem, surgem novas formas de aprendizagem para facilitar a mediação do conhecimento para todos os alunos, independente se ele tem deficiência, se ele não tem deficiência. Um exemplo disso é o desenho universal da aprendizagem. Porque o desenho universal da aprendizagem, ele pega a potencialidade de todos os alunos e trabalha de uma forma geral, não se prendendo à dificuldade, à deficiência das crianças. Eu tenho um exemplo para compartilhar. Eu lembro que chegou um aluno surdo na escola, foi o maior desespero, porque ninguém sabia Libras na escola. Até que achou uma intérprete de Libras que veio para trabalhar, porque o aluno só sabia Libras. Então, e ela era uma professora. Essa professora percebeu que os alunos tinham medo de chegar até nele, medo de conversar, porque não sabia a reação, tentavam mímicas, tudo. O que essa intérprete de Libras fez? Todo dia, meia hora, ela dava aula de Libras para as crianças. E chegou um tempo onde a cuidadora do aluno deficiente, porque ele não era só surdo, ele tinha outras deficiências, não precisou mais ficar junto com ele no recreio, porque as crianças aprenderam Libras para poder se comunicar com eles. Então é possível, e a própria professora é regular da sala, então é possível, mas o que foi preciso? Buscar o conhecimento, porque o aluno, a criança com deficiência, ela não é só do professor, ela é da merendeira, ela é do inspetor de aluno, ela é do secretário da escola, então tem sim uma necessidade de uma formação geral, não apenas para professores. Essa ideia de desenho universal é uma abordagem de designer que busca criar produtos, ambientes e serviços que sejam utilizáveis por todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou características individuais. Isso significa projetar de maneira a garantir acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e qualquer um que possa ter necessidades específicas. O desenho universal pode ser utilizado na educação e visa eliminar barreiras físicas e comunicacionais, fornecendo soluções que sejam flexíveis, intuitivas e adaptáveis a uma ampla gama de pessoas.
Esse compromisso com a educação inclusiva exige do sistema de ensino novos olhares. Ao valorizar a diversidade, reconhecemos que cada indivíduo é único, com características, habilidades e necessidades diferentes. A inclusão deve promover, então, um ambiente educacional que acolhe e respeita a diversidade, garantindo que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades para aprender e se desenvolver. Então, vamos pensar que quando eu tenho um aluno com deficiência dentro da sala e eu tenho, enquanto professor, enquanto projeto político-pedagógico, para não focar só no professor, a escola precisa romper com o modelo de homogeneidade, porque agora a gente já tem clareza que a escola é para todos e nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, a gente tem que ter claro que as respostas pedagógicas não podem ser iguais. Não é possível que as escolas, no século XXI, todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo e da mesma forma. Apesar de ter se desenvolvido no Brasil desde o século XIX, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, foi institucionalizada em forma de lei apenas em 2002, pela Lei 10.436. Essa lei ressalta que as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva. No plano educacional, a lei exige que os sistemas educacionais garantam a inclusão nos cursos de licenciatura da Língua Brasileira de Sinais. Eu fico por aqui e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!